Saudações missionárias! Você saberia dizer por que nós devemos fazer missões? Fique comigo até o final desse vídeo, porque esse é o assunto de hoje do nosso Momento Missionário. Leia comigo Romanos 1, versículos 14 e 15, que diz assim: Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a vos anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Aqui nós vemos Paulo se colocando na condição de devedor. Ele está em dívida com determinados grupos de pessoas. Mas se nós analisarmos bem quem são essas pessoas às quais Paulo se diz devedor quanto à pregação do evangelho, não vai sobrar ninguém. Porque ele fala gregos e bárbaros. Quem eram os gregos? Os gregos eram aqueles que aceitavam a cultura helênica e, portanto, falavam o grego. Os bárbaros eram considerados aqueles que não falavam grego, portanto, eram tidos como não civilizados. E se nós pensamos que Paulo vivia numa sociedade que prezava o conhecimento, ele separa as pessoas em duas categorias, os sábios e os ignorantes. E ele diz que ele é devedor dos dois. E se o grande apóstolo Paulo era devedor de todos quanto à pregação do evangelho, se ele considerava-se em dívida, o que dizer de mim e de você? Quanto às pessoas que nos cercam, quanto àqueles que estão distantes, porque hoje nós podemos alcançar um número muito grande de pessoas com a pregação do evangelho. Pois olha, eu vou te dar pelo menos 4 razões porque nós devemos fazer missões ou pregar o evangelho. Porque, na verdade, missões e pregação do evangelho são duas coisas que não se separam. Quando eu prego o evangelho, eu estou fazendo missões. E é impossível fazer missões sem a pregação do evangelho. E a primeira razão porque nós devemos fazer missões é a gratidão. Porque um dia alguém pregou para mim e para você. Por isso nós somos responsáveis, ou melhor, nós somos considerados salvos pela palavra de Deus e nós temos paz com Deus. Nós vivemos com a certeza, com a segurança da vida eterna. Pense um instante, você que vivia no lamaçal do pecado, perdido. A Bíblia diz sem esperança e sem Deus no mundo. E porque alguém pregou o evangelho para nós hoje podemos ter a segurança da vida eterna. Não que somos melhores, mas porque nós cremos, porque nós ouvimos o evangelho. Então, por gratidão, nós precisamos pregar. Uma outra razão é por amor ao próximo. Se você soubesse que se você visse alguém indo na direção de uma rua, que você soubesse estar acontecendo um tiroteio ali, você não avisaria essa pessoa, mesmo que você não a conhecesse? Lógico que sim, né? Pois bem, com relação à pregação do evangelho, é muito mais do que isso, porque se trata da eternidade. A eternidade com ou sem Cristo, com ou sem salvação. E isso é muito sério, é muito importante. Então, por amor ao próximo, nós precisamos levar a mensagem do evangelho. Nós precisamos fazer missões. Uma outra razão é também evitar ter sobre nós a culpa do sangue. O que significa isso? Lá em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 18, falando a Ezequiel, e eu entendo que essa palavra é também para mim e para você, Deus diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disserdes para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. E Paulo tinha consciência disso, porque Paulo, quando ele reúne os líderes da igreja de Éfeso em Mileto para se despedir deles, ele fala para eles o seguinte, lá em Atos 20, 19, 20, ele diz assim: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, o apóstolo Paulo dizia que ele estava limpo do sangue daqueles homens porque ele não tinha deixado de anunciar. E eu fico pensando, quantas pessoas passaram pela minha vida e ainda passam? Será que eu posso dizer que estou limpa do sangue dessas pessoas, se essas pessoas se perderem?
Isso é muito sério. E uma outra razão, e depois dessa eu acho que eu não preciso falar de nenhuma outra, porque essa sozinha, por si só, já se basta para dizer que é importante, que nós devemos pregar o evangelho. É por obediência. O Senhor Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Ou em outro texto, lá em Marcos 16, ele fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Ora, esse verbo ide está no imperativo. Significa que foi uma ordem. Jesus não nos deu a opção de escolher pregar ou não. Ele mandou. E como ele é o nosso Senhor, se nós o temos como nosso Senhor, então nós não temos outra escolha a não ser obedecê-lo. Então não fujamos das nossas responsabilidades. Obedeçamos ao Mestre, obedeçamos ao Senhor. Preguemos por amor, por responsabilidade, por amor ao próximo, por não querer ter sobre nós o peso da culpa. Preguemos o Evangelho. Você pode fazer isso de 3 maneiras. Porque missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos que se dobram em intercessão e com as mãos que se estendem para contribuir. Faça isso e que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.